Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Estradas 2. Hoje a gente vai falar sobre dosagem Marshall. Bom, eu separei a aula em 5 tópicos, desculpa. Nesses 5 tópicos a gente vai abordar na aula de hoje índices físicos, né? Etapa de dosagem, apenas isso. Os outros 3 tópicos a gente vai estar falando num próximo momento. Bom, dosagem Marshall, né? A dosagem Marshall, ela foi desenvolvida, né, concebida no decorrer da Segunda Guerra Mundial, como procedimento para definir, né, a proporção de agregados e ligantes capazes de resistir às cargas de roda, né, de um avião. Então, foi desenvolvida para pouso e decolagem, né, para elaboração das pistas de pouso e decolagem dos aviões militares. E até hoje é utilizado no mundo, né? Então, no Brasil é uma das metodologias mais utilizadas. Bom, e aí, para a gente entender um pouco sobre como é feita a dosagem Marshall, a gente precisa compreender quais são os parâmetros físicos, né, que contemplam a mistura. Então, toda vez que eu for fazer uma mistura asfáltica, eu preciso entender que eu vou ter, né, aqui está uma foto de um agregado, né, 3 agregados na verdade, e esse agregado ele tem a parte que é o agregado em si, né, que não tem vazios. Eu tenho a parte do vazio que a água consegue entrar, mas o ligante não consegue entrar. Então é vazio permeável à água, não preenchido com asfalto, certo? Então é esse vaziozinho aqui. Eu tenho vazio que é permeável à água e parte, né, desse ligante ele consegue entrar nesse vazio. E um vazio que ele é permeável ao asfalto, ou seja, o asfalto consegue entrar nesse vazio, certo? Então, eu tenho que entender isso, né? Porque a gente vai estar trabalhando com várias massas específicas. Lembra lá quando eu falei de agregados? Que a gente tinha massa específica real, massa específica aparente, né? Então, tudo isso vai estar relacionado com como que esse ligante vai infiltrar ali, teoricamente, né, nesses vazios desses agregados. E aí, obviamente, que eu tenho esse ligante que é chamado ligante efetivo. O que seria o ligante efetivo? Seria o ligante que vai estar efetivamente ligando as parcelas dos agregados, certo? E aí, primeiro parâmetro físico que aparece pra gente é o GMB, certo? O GMB nada mais é do que a massa seca do corpo de prova compactado, dividido pelo volume de asfalto, em centímetros cúbicos, né? Mais o volume efetivo do agregado. Lembra que o volume efetivo é aquele volume que realmente vai entrar, né? Até onde o meu ligante vai entrar, eu calculo o volume. E mais o volume de ar, né, dos vazios. Ok, só que como que eu vou calcular esse volume de ar? Como que eu vou calcular esse volume efetivo, né? Então é muito difícil de eu determinar isso através dessa equação. E aí, através, né, de ensaios laboratoriais, eu consigo fazer o quê, né? Eu consigo determinar as relações que vão chegar a esse mesmo resultado. Então, o meu GMB, ele é feito como, né? A massa seca do meu corpo de prova. Então, aqui eu tenho um corpo de prova, eu vou lá e vou pesar ele, seco, do jeito que ele tá. Depois, eu vou fazer uma pesagem hidrostática. O que seria essa pesagem hidrostática? Nada mais é do que eu pesar o meu corpo de prova submerso. Então, eu vou fazer essa pesagem hidrostática e depois, né, de pesar ele debaixo d'água, eu vou tirar esse corpo de prova e eu vou secar a superfície. Lembra que a gente também fez isso para os agregados? Que era a condição de superfície saturada seca. Então, ele está saturado, mas a superfície está seca. Eu vou pegar um paninho e vou secar essas partículas de água que estão ali fora. Então, eu calculo o GMB de forma bem simples. A massa seca dividido pela massa do corpo de prova compactado na condição de superfície saturada seca, certo? Menos a massa do corpo de prova submerso. Então, eu faço essa relação vezes, né, a massa específica da água a 25 graus Celsius, eu encontro o meu GMB,
certo? Então, uma determinação bem simples e bem básica para eu conseguir dosar o meu revestimento. Bom, e aí, esse é meu primeiro parâmetro, GMB, certo? Meu segundo parâmetro é a massa específica máxima teórica, certo? No Brasil, ela é chamada de DMT, que seria densidade máxima teórica, tá? O que seria esse DMT, né? DMT nada mais é do que o cálculo da densidade máxima daquela mistura que eu estou elaborando. E como que ela é determinada? Eu vou fazer uma relação entre a porcentagem de agregados, a porcentagem de asfalto, né, de ligante, dividido pela massa específica do ligante, mais porcentagem de agregado dividido pela massa específica do agregado, graúdo, né, nesse caso, aqui o miúdo e aqui o filler. Então, eu faço uma relação, por isso que é chamada de teórica, porque teoricamente eu estou pegando os pesos específicos, as massas específicas e pegando as porcentagens de cada um e calculando uma densidade que ela é teórica, certo? Ele não está sendo efetivamente medido. Beleza. E aí, essa DMT, a gente vai estar adotando como a mesma terminologia de GMM. Por quê? DMT, densidade máxima teórica. GMM também é densidade máxima. Para a gente conseguir linkar com o GMM dos nossos agregados. Ok. E só existe esse método teórico para eu determinar esse GMM? Não. Eu tenho outros métodos. Então, esse aqui é o mais utilizado no Brasil, o método DMT, certo? Eu ainda tenho o método querosene e o método utilizando vácuo, GMM, né? Ok. O DMT só consigo calcular, a teórica só consigo calcular por aqui. O método querosene e o método vácuo, eu consigo verificar efetivamente qual que é essa massa específica máxima, né? Então, eu vou determinar ela efetivamente, né? Não teoricamente. Bom, e para que isso é importante, né? Se eu usar o DMT ou se eu usar o GMM, qual que é a diferença? Esse vai ser um dos principais parâmetros, né, que vão nortear a escolha, o teor de ligante que eu vou colocar na minha mistura. E eu vou usar o GMM, que é determinado através de métodos efetivos, ou vou usar a teórica, pode dar a diferença de 0,4% no teor de ligante da minha mistura. Então, quer dizer o quê? Que é quase 0,5% de ligante que eu vou estar desperdiçando ou colocando a menos, né, na minha mistura por conta dessa diferença aqui de metodologia de cálculo. Bom, e qual que seria mais eficaz então? A que eu meço, né, propriamente dito lá no laboratório a minha densidade, a minha massa específica máxima, né? Então vamos lá, como que eu faço isso? É feito um ensaio bem simples, né? Esse aqui é o quita-saco, né? É um recipiente de vidro e aí eu vou calibrar ele, né? Vou colocar água aqui nele, aqui como tá nessa figurinha, né? Vou colocar ele em água. Depois vou pesar, obviamente, esse recipiente cheio. Eu vou pegar a minha mistura asfáltica, certo? Então, eu tenho minha mistura ali asfáltica, eu vou colocar essa mistura asfáltica dentro do quita-saco. Depois que eu colocar dentro do quita-saco, eu vou preencher com água, certo? E vou aplicar vácuo. Para que serve a aplicação desse vácuo? Para eu tirar todas as bolhas de ar que está ali dentro. Então, eu vou aplicar o vácuo para quê? Para que esse ar, né, quando eu estou aplicando o vácuo, ele vai puxar esse ar, né? E o ar vai sair, vai ficar só o meu asfalto, né? A minha mistura asfáltica, que seria o agregado mais o meu ligante, e imerso em água. Depois desse conjunto eu vou pesar ele de novo. E aí o meu GMM nada mais é do que a minha massa da amostra seca em ar, né? Então foi a massa que eu pesei antes, dividido pela massa da amostra seca em ar, mais a massa, né, do recipiente com água, menos a minha mistura total, né? Quita-saco, água e a minha mistura asfáltica.
E aí no final eu tenho o meu GMM, certo? Então isso é bem simples, né? Para determinação efetiva do meu GMM. Ok, e além da densidade, né, da minha mistura, quais os outros parâmetros que eu tenho? Eu tenho parâmetros, né, relacionados principalmente a massas e volumes, certo? Então aqui tem um esqueminha onde eu tenho aqui agregado, aqui eu tenho vazios do agregado cheio de asfalto, aqui eu tenho o asfalto em si, né, o ligante efetivo, e aqui eu tenho ar, espaço vazio, certo? Então eu vou chamar o volume de ar, certo? Só a parcela de ar, de volume de vazios, certo? O volume de ar mais o volume de asfalto, né? Eu vou chamar de vazios do agregado mineral, certo? Então, o asfalto mais ar, eu tenho vazios do agregado mineral, ou seja, vazios dos agregados. Se eu colocar só agregado lá no meu recipiente, eu vou ter esses vazios. E eu tenho também um terceiro tipo de vazio, que é o vazio com betume. Então, vai ser o quê? O vazio do agregado com asfalto mais o asfalto. Então, quais os vazios desse, né, total de vazios que eu tenho ali na minha amostra, que vai estar cheio de betume? Então, esse parâmetro também é importante. Para que ele é importante, né? Porque tanto o volume de vazios, volume do agregado mineral, quanto o volume cheio de betume, eles vão nos dar referências para a escolha do teor de ligante. E aí, eu tenho um terceiro parâmetro que nada mais é do que relação betume e vazios. O que seria essa relação betume e vazios? Se essa relação, digamos, for inadequada, o que vai acontecer? Eu não vou ter, digamos que eu tenho pouco vazio, né, nessa minha mistura. Com o passar do tempo e do tráfego ali em cima do meu revestimento, eu posso ter exudação, ou seja, eu não tinha vazio suficiente para que aquela mistura sofresse a compactação e ainda sobrasse espaço para esses ligantes, digamos, escaparem por esses vazios e não ficar na superfície. Então, o meu RBV, ele está muito relacionado com isso, né? Que nada mais é do que o volume, né, do ligante menos o volume efetivo dividido pelo volume do agregado, o vazio do agregado mineral, certo? Então eu tenho esse RBV que está muito relacionado com a exudação. Beleza, e aí vem as etapas de dosagem. As etapas de dosagem para o método Marshall, né, são determinação das massas específicas dos agregados, seleção da faixa granulométrica, né? Então, primeiro vou pegar os meus agregados que eu tenho disponível, vou verificar as massas específicas desses agregados e também do CAP, depois que eu escolhi. Eu vou pegar uma faixa granulométrica que eu vou trabalhar, então a gente vai estar falando um pouquinho disso mais para frente, né? Qual a faixa granulométrica, como que classifica essas faixas. Eu vou escolher a composição dos agregados, então, esse agregado está nessa faixa granulométrica. Qual é a composição que eu vou utilizar? Quantos por cento de cada agregado que eu vou utilizar? Eu vou escolher a temperatura da minha mistura e da compactação, então isso é em função do meu ligante, né? A adoção do teor de asfalto, então vou determinar qual o meu chute inicial, digamos assim, do teor de asfalto. Depois eu vou determinar os parâmetros físicos, então GMM, né? Todas as massas específicas. Depois vou ajustar o percentual em massa dos agregados. Então, por exemplo, antes eu tinha só os meus agregados, aquilo lá representava 100% da minha mistura. Quando eu coloco 3% de ligante, né, eu tenho que reajustar essas porcentagens dos agregados para que a minha mistura continue sendo 100%, né? Eu não posso ter 103%, por exemplo. Então, eu preciso reajustar isso para que esses percentuais fiquem corretos. Depois, eu calculo o DMT e o GMM, determino o parâmetro volumétrico, então vou determinar o volume de vazios, né? Enfim, os parâmetros de volume. Eu vou colocar esse corpo de prova em banho-maria, né? Banho-maria é um recipiente, né? Um equipamento que ele aquece a água e você coloca os corpos de prova lá dentro. Depois do banho-maria, eu vou retirar esse corpo de prova
e vou verificar quanto à estabilidade e à fluência. Então, são esses itens, né, esse roteiro que são seguidos na etapa de dosagem Marshall. A gente vai estar vendo cada um deles e fazer um exemplo depois no final. Bom, então, na aula de hoje a gente conseguiu ver o item 1, o item 2 e faltou o 3, 4 e 5. Então, escolha das temperaturas, parâmetros mecânicos e um exemplo de dimensionamento. De dosagem. Certo? Obrigada e até a próxima.